Oi gente, meu nome é Fernanda Sampaio, psicóloga. Hoje vamos falar um pouquinho mais sobre a depressão, porque é um assunto que a gente teve muito retorno nos vídeos, muitos compartilhamentos, muito feedbacks. É um assunto que merece que a gente sempre fale mais um pouquinho, tá? Antes de falar do assunto, vou pedir para vocês nos ajudar com o nosso projeto de 500 inscritos. A gente conta com a sua inscrição aí embaixo para que o nosso projeto cada vez possa florescer mais. Dê o seu like para dizer pra gente que você gostou do vídeo, tá bom? Pra gente saber se a gente tá acertando. Dê comentários, sugestões, suas curtidas. Pra gente é muito importante nesse processo. E hoje, gente, eu resolvi falar um pouquinho mais desse assunto porque uma paciente, numa sessão, a gente estava trabalhando sobre esse tema. E ela, Fernanda, desesperada, eu não sei como sair da depressão, né? Então hoje a gente vai falar um pouquinho dessa dificuldade em sair de um processo depressivo. E eu tava falando pra ela que a depressão é como se fosse uma espiral, né? E é uma força tão grande, é uma espiral que puxa a gente pra baixo, né? É uma força que quando a gente se entrega à depressão, é como se a gente fosse sugado por um campo que é muito difícil a gente quebrar esse ciclo. E a gente começou a conversar sobre o que faz isso se tornar tão difícil. Porque, gente, quem quer ficar em depressão? Ninguém quer ficar em depressão, todo mundo quer sair. Então, graças a Deus, eu atendo muitas pacientes que tiveram depressão. Graças a Deus, hoje eu acredito que eles estão curados sim, aprendendo a lidar consigo. E eu vou compartilhar com vocês um pouquinho dessas experiências, do que a gente faz para vencer isso. Outra coisa que é importante vocês saberem, eu já tive depressão, então não é por acaso que eu gosto tanto de falar esse tema, porque eu vivi na prática tudo isso que eu tô falando pra vocês. Então, gente, esse espiral de energia que puxa a gente pra baixo tem muito a ver quando a gente se entrega, quando a gente desiste, quando a gente se sente sem forças. E por que a gente se sente assim? Porque, gente, na depressão, uma das características muito comuns é a gente se sentir desvitalizado, sem energia de ação, sem energia de superar. A gente tem dificuldade de levantar da cama, a gente tem dificuldade de fazer um projeto novo, a gente tem dificuldade de recuperar um projeto antigo, a gente tem dificuldade de viver, vamos combinar. E por que isso acontece? Por causa daquela palavrinha que eu já falei pra vocês no vídeo anterior, que é a culpa. A culpa é algo que ela não ajuda em nada a depressão. Ela só piora. Então esse vídeo está sendo gravado não só para quem tem depressão, mas para quem lida com pessoas que têm depressão, porque se você clicou aí para assistir, esse é um assunto que te interessa. Então assim, fazer com que a pessoa se sinta mais culpada, gente, não vai ajudar ela a sair do processo. Se você está tentando ajudar um depressivo a sair da depressão, falando assim, nossa, mas você é ingrato pela vida. Nossa, mas você tá com preguiça, você tem que recuperar, menina, é só levantar da cama e ir. Força! Né? Tratando isso como se fosse algo banal, você só tá ajudando essa pessoa a se sentir mais culpada por estar vivendo isso. E culpa, gente, é uma característica que pelo menos de todos que eu conheci, todos os depressivos carregam. Inclusive, quanto mais culpa, mais depressão a pessoa tem. E a culpa faz o que com a gente? Ela faz com que a gente fique brigando com a gente mesmo. Ah, porque eu não podia estar assim. Ah, porque eu sou ingrato. Ah, porque eu não tenho motivo para estar assim. A gente vai desqualificando tudo da gente. A gente começa a brigar. Vira uma briga interna muito grande. A gente tenta sair da depressão brigando com a gente. Olha que maravilha. E adivinha, você acha que isso funciona? Sair da depressão, brigar com você te ajuda? Não, não te ajuda. É essa briga interna da culpa com a gente mesmo que faz a gente perder a nossa energia. Porque a gente, numa depressão, em vez de a gente ser nosso amigo, a gente se torna nosso inimigo. E o que eu tava falando pra essa paciente hoje? Que pra que a gente consiga recuperar força, a gente precisa parar de brigar. A gente precisa acolher tudo que tem ali. Acolher a tristeza, acolher a fraqueza, acolher a falta de vontade, acolher a gente tá muito desacreditado e a gente
olhar um pouco para esses sentimentos de uma forma suave. Sabe quando um amigo tá com um problema e você fala, tá amigo, deixa eu te ouvir? E às vezes só o fato dele desabafar, ele já fica muito melhor, porque ninguém tem essa capacidade de ouvir. Porque uma coisa é você desabafar e a pessoa tá assim, né? E a outra coisa é a pessoa tá conectada com a gente. Só que essa conexão com o outro é tão difícil porque a gente não consegue se conectar com a gente mesmo. Então a gente precisa olhar pra gente parando de brigar com tudo isso e tentando olhar pra tristeza e ver o que ela quer dizer, olhar para o cansaço e entender o que ele quer dizer, porque todos esses sentimentos conhecendo esses sentimentos, são eles que vão dizer o caminho pra gente de saída. Dizer o que tá na nossa vida que tá errado, o que a gente tá fazendo que não tá dando certo, por que a gente não tá feliz com a gente, quais são as relações tóxicas que estão ao nosso redor e que a gente precisa trabalhar para melhorar. Mas só olhando, gente. Eu até anotei uma frase para não esquecer de dizer aqui para vocês, tá? A culpa é o buraco negro da depressão. Então, a culpa não ajuda. E por incrível que pareça, é quando a gente acolhe, é quando a gente diz sim ao que a gente sente, a paz se instala e a gente consegue recuperar a nossa força para recomeçar. Isso eu sei que não é simples. Muitas vezes você vai precisar da ajuda de um profissional para entender o que eu tô te falando, porque a gente briga tanto com a gente, que a gente tá tão acostumado, que quando a gente fala pro outro assim, seja seu próprio amigo, isso soa muito estranho, a pessoa não sabe o que fazer, mas é apenas dizer sim ao que está acontecendo com você, que você vai ver que a nossa emoção, ela só quer ser ouvida, e quando a gente é ouvida, isso se regula. Quando eu tô meio triste, porque vocês sabem, né? Quem tem depressão, a tristeza sempre assombra. Quem já teve depressão. Quando eu tô meio triste, eu fico, eu não devia estar assim. Nossa, isso tá atrapalhando meu trabalho. Nossa, eu tinha que estar melhor. Nossa, porque eu não tenho porquê. O que acontece comigo? Isso vai se alongando, eu vou ficando cada vez mais tempo assim. E cada vez com menos vontade de acordar, com menos vontade de fazer as coisas. Quando eu consigo, né, ter esses instalos, deixa eu ser compreensiva comigo. E falar assim... Ok, eu sou um ser humano, eu estou triste e eu acolho essa tristeza e eu olho pra ela. Gente, depois de 1 dia, 2 dias, 3, eu já tô ótima, porque eu descobri que a nossa emoção, ela só quer ser amada, acolhida. E você que convive com um depressivo, esse é o seu desafio também, acolher a emoção do outro. Eu espero que esse videozinho ajude você a dar esse primeiro passo, a compreender a depressão ou a sair dela. Contem comigo e eu conto com vocês no nosso canal, hein? 500 inscritos, gente. Eu não sei porque eu boto 10, mas são 500, tá bom? Se inscrevam aí e deem seu like. Um beijo enorme pra vocês.